19 ações e ainda assim concentração. Parece contraditório, né? Fica comigo que até o final desse vídeo eu vou te mostrar como identificar quantas ações realmente fazem sentido a gente ter na carteira e como evitar o erro que quase todo iniciante comete. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho que eu quero mostrar para vocês uma situação muito... Eu acho que vai ajudar bastante quem está começando a investir ou quem já começou, mas tem muitas ações aí na carteira e percebe que não está fazendo correto. Sexta passada, eu estava conversando com uma amiga lá no meu trabalho e ela falou: Vanessa, dá uma olhadinha aqui na minha carteira. Aí ela trouxe o aplicativo, o celular dela, abriu o aplicativo e pediu para eu olhar e falar algo, ver ali, analisar o que ela tinha na carteira. E ela tinha 19 ações na carteira. Nossa, amiga, tem bastante ações aqui, né? E eu vou falar assim, eu entendo ela. Porque no início, isso aconteceu comigo também. Eu não sei se aconteceu com vocês. Mas quando eu ouvia falar assim, eu ia ver uma empresa e via que ela era boa, dava vontade de comprar. Porque tu pensa assim, eu não quero ficar de fora. Ou são duas coisas. Ou é isso, tu não quer ficar de fora de nenhuma empresa boa, ou tu pensa que tá diversificando. Só que na realidade, tu não tá fazendo nenhuma coisa nem outra. Porque a quantidade de dinheiro, ela tem um limite, ela é finita. E se tu começar a comprar muitas ações, tu vai ter 2, 3 ações de cada empresa, e isso não vai te trazer um retorno, porque o dividendo que uma empresa paga, por exemplo, ela paga 5 centavos por ação. E se eu tiver 100 ações, eu vou ter 50 reais de dividendos. Mas se eu tiver 3, eu vou ter 15 centavos, entendeu? Só que aí lá no início, quando me dava vontade de comprar essas ações, eu já tinha ali uma quantidade na minha carteira, mas eu via alguma empresa e me dava vontade. Aí o que aconteceu? Eu dei a sorte de entrar em contato, de conhecer a teoria do Harry Markowitz. É esse camarada aqui, ó. Esse cara aqui é o Harry Markowitz. Ele foi um economista que em 1990 ele ganhou o prêmio Nobel por ter criado a teoria do portfólio eficiente, que eu vou mostrar aqui para vocês como mais ou menos funciona. É uma teoria teoricamente simples, mas claro, né, que para executar ela demanda de estudo depois das empresas, mas entender a teoria como toda ela é muito simples e já tira o investidor iniciante, já livra ele de cometer uma série de erros aí na escolha dos ativos e na quantidade deles. Eu vou passar duas teorias dele aqui no canal. A primeira delas é sobre a quantidade de ativos que a gente deve ter numa carteira. Markowitz mostrou que existem 2 tipos de riscos no mercado, que um é o risco sistêmico e o outro é o risco específico. E que somente um deles a gente consegue minimizar, fazendo a escolha da quantidade de ativos e a combinação entre eles. Eu vou mostrar aqui no gráfico como mais ou menos funciona essa teoria. Então aqui, ó, essa coluna aqui, ó, eu não sei se vai aparecer aí. Essa coluna aqui, ela é a coluna do risco. E a de baixo é a coluna da quantidade de ações que a gente deve ter numa carteira. Então ele mostrou que, por exemplo, aqui, ó, se a gente tem uma carteira com um único ativo, o nosso risco ele é absurdo, ele é o maior possível, porque se esse ativo ele for muito mal, a gente não consegue, a gente perde tudo, né? Se a gente tiver 4 ativos na carteira, o risco ele já se reduz um pouco, ó. Ele já cai aqui já cai de perto de 60 para menos de 40. Se a gente tiver 10 ativos, o risco ele também já reduz um pouco mais. E entre 10 e 20 ativos é o máximo que uma carteira tem que ter de ações. Acima de 20 ações, não se tem mais ganho nenhum em relação a esse risco específico. O risco específico, para deixar bem claro, é aquele que é próprio do ativo da empresa. Por exemplo, risco de fraude, má gestão, erro de estratégia também pode acontecer. Então, se uma empresa cometer algum desses riscos, ela vai à falência e tu perde tudo se tu tiver um único ativo. Se tu tiver 4, 25% do teu portfólio tu perde, mas tu ainda assim fica com 75%. E se tu tiver entre 10 e 20, tu não consegue mais minimizar. É o máximo.
E o que eu penso a respeito das 10, entre 10 e 20 ações? 20 ações eu não consigo acompanhar. 10 ações eu consigo. Então, eu prefiro ter uma carteira com mais ou menos 10 ações que eu consigo acompanhá-las. E aí tem o segundo risco, que é o risco sistêmico. Esse é um risco do sistema inteiro. Se acontecer uma dessas coisas, por exemplo, guerra é um risco sistêmico, crise sanitária é um risco sistêmico, grandes crises, por exemplo, do subprime que teve em 2008, esse risco não tem como evitar, porque todo o mercado ele vai cair. Para concluir, se tu tem entre 10 e 20 ações, praticamente o risco específico ele é a mesma coisa, não tem como minimizar grandes. Eu prefiro ter 10, até menos um pouquinho, atualmente eu tô com 7, mas isso depende muito da quantidade de patrimônio que a gente tem, né, na minha opinião. Então eu prefiro ter poucos ativos da fronteira segura, né, que Markowitz prega, e conseguir acompanhar esses ativos. Ler relatório, ler DRE, ver balanço patrimonial, esse tipo de coisa. A gente vai passar para outra teoria dele, que tu consegue reduzir o risco específico, mas sem necessariamente reduzir os retornos. Mas isso só acontece quando a gente consegue combinar ativos descorrelacionados, não quando a gente repete o mesmo risco várias vezes. E eu vou explicar melhor o que são esses ativos descorrelacionados. Então, esses ativos descorrelacionados, eles funcionam assim. Não adianta numa carteira de investimento a gente ter 5 bancos e 3 elétricas e 2 seguradoras. Na verdade, a gente tem 2 riscos aí, porque bancos e seguradoras estão todas relacionadas ao setor bancário. A gente tem 11 ativos, achando que está bem diversificado, mas na verdade a gente tá exposto somente a 2 riscos. Se o setor bancário enfrenta uma crise, todos os teus 7 ativos vão sofrer com isso. Eu pensei numa forma de explicar essa montagem de carteira de forma que fique bem fácil, simples na verdade, eu não diria fácil, e que a gente não esqueça. E aí, eu gosto de futebol, né? Eu fui jogadora de futsal. Eu pensei assim, nossa, eu fiz uma analogia entre uma montagem de carteira e uma montagem de time. Se a gente for pensar bem, nós somos como técnico das nossas ações. A gente vai, escala, tira, coloca para jogar, né? E espera rendimento delas, espera um certo rendimento de outras. Então eu vou mostrar para vocês como eu organizei isso de uma forma que realmente eu achei que ficou simples. Eu não sei se quem não entende de futebol, talvez, eu não sei se vai dar certo. Mas eu acredito que todo brasileiro entende um pouquinho, né? Só um raciocínio rápido. Se você coloca 11 atacantes para jogar no teu time, tu pode até fazer muitos gols, mas tu vai tomar muitos gols também. Se tu escala 5 zagueiros no teu time, o teu time vai até ficar defensivo, mas ele não vai atacar também. Ou seja, não vai perder, mas também não vai ganhar. Então a gente tem que ter essa descorrelação que o Markowitz preza. Ele fala o quê? Que tu tem que ter uma zaga bem estruturada, um meio-campo que jogue bem e um ataque que faça gol. Então é desse jeito que a gente tem que pensar uma carteira. Aí eu vou passar aqui por cada posição e falando mais ou menos quais os tipos de empresa que a gente consegue encaixar, quais os tipos de empresa e também os tipos de ativos que a gente consegue encaixar nessa carteira, pensando nela como se fosse um time de futebol. Por exemplo, aqui, ó, goleiro. Tu precisa ter um goleiro. O goleiro, o que seria dentro de uma carteira de investimentos? Seria a tua reserva de emergência, a tua reserva de oportunidade, que esse dinheiro ele vai estar alocado onde? Vai estar no CDI, de um bancão, vai estar no Tesouro Direto, que são ativos seguros. Um goleiro é o ponto mais seguro de um time. Então, dentro dessa categoria vão estar esses tipos de ativos. Aí, a gente vai aqui para zagueiros. Zagueiros, o que a gente entende? Tem que ser aquela empresa que ela é defensiva, ela não oscila muito, ela tem uma receita contratada, baixo risco operacional, fluxo de caixa previsível e dividendos constantes. Dentro desse tipo com essas características, os ativos que eu consigo encaixar ali são o quê? São elétricas transmissoras, que por exemplo, Taesa, a ISA Energia, são empresas que a gente consegue encaixar ali. Uma outra empresa que a gente consegue encaixar na parte da zaga, qual é?
Sanepar, que é as empresas de saneamento, que elas são super previsíveis. E aí dentro desse time, tu tem quantos zagueiros? Tem 2, pode ter 3. É mais ou menos também a quantidade de ações que é interessante. Agora a gente vai passar para o meio-campo, que é onde jogam os volantes. Aqui a gente pode ter o quê? São empresas que elas trazem estabilidade e um bom retorno. Ou seja, elas são estáveis, mas trazem também bons dividendos. Que é o quê? Banco do Brasil, bancos, né? Seguradoras também a gente encaixa aqui. Na minha carteira, as empresas volantes, que eu chamo elas, é o Banco do Brasil e o Banco ABC e a BB Seguridade. São essas 3 que eu tenho no meio campo. Aí a gente vai agora para os laterais. Era pra gente ter visto laterais lá atrás, né? Mas acabou que os volantes passaram antes. Os laterais são o quê? São aquelas empresas que defendem também e atacam. Estão sempre indo e vindo. Aqui a gente tem um pouquinho mais de risco. Tem a receita regulada, mais expostas a consumo, tem mais risco operacional que as transmissoras, forte geração de caixa, depende às vezes de um preço global, volatilidade relevante. Nessa parte aqui dos zagueiros, quais as empresas que a gente escala nessas posições? CEMIG é uma empresa que é uma elétrica, mas ela é uma elétrica que traz mais retorno, mas ela tem um pouquinho mais de risco também. A CPFL também é uma empresa que dá para encaixar aqui. Petrobras, as commodities como um todo, porque são empresas de ciclo, né? E por último, a gente tem o ataque. Nessas posições de ataque, a gente vai escalar o quê? As empresas que podem nos trazer um maior retorno, mas que também vão oferecer mais risco, são as empresas de crescimento. E também, na minha opinião, é nessa parte que eu encaixo uma empresa, uma small cap, que tu tá apostando ali, né, que vai dar certo. Por exemplo, quem investiu na Nvidia lá atrás foi uma aposta, não foi? Mas a gente entende que não vai colocar, por exemplo, 50% do nosso patrimônio numa empresa de ataque. O ativo que pode entrar aqui, uma parcela do nosso patrimônio investido em Bitcoin, que também tem uma volatilidade extrema, mas se as coisas andarem bem, também nos traz um retorno legal. Aí uma coisa importante, o ataque de um time, ele é composto de 1, 2, 3 jogadores no máximo. É isso que a gente tem que pesar também. E se a gente fizer a analogia bem feita em relação a um time de futebol, uma carteira de investimento, dá para montar uma carteira bem legal. Pessoal, para quem assistiu até aqui, se puder deixar um like e se inscrever no meu canal, que eu tô com uma meta de alcançar os 20 inscritos do meu canal. Alcançar a meta de 20 inscritos. Se vocês puderem me ajudar aí, se inscrever. Então, pessoal, para finalizar, assim, esse estudo, ele nos mostra que existe um ponto onde adicionar mais ativos não diminui o risco da nossa carteira. E depois de certo número de ativos descorrelacionados, o benefício marginal começa a cair. Tem que ter ativos que se complementem, que joguem junto. Eu prefiro ter poucas e boas ações. Um número seguro de ações e que eu consiga acompanhá-las. Saber por que ela está na minha carteira e qual o risco ela representa dentro da minha carteira. No final das contas, diversificar é combinar elas. E quanto antes a gente entende isso, mais simples fica investir. Obrigado por me acompanhar até aqui e até o próximo vídeo.